Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. E como foi o seu feriado? Aproveitou bastante? Curtiu o feriadão? Espero que tenha feito tudo isso com muita responsabilidade. A palavra de hoje, ela está tremendamente maravilhosa. Vai falar de o quanto Deus é bom para nos dar o Espírito Santo quando nós o pedimos. E está em Lucas 11:13, que diz assim: Se vós, embora iníquos, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o Pai no céu dará Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então, Deus, ele dá o que nós pedimos. Se nós pedirmos o Espírito Santo, ele nos dá o Espírito Santo. Ele tem prazer em nos dar coisas boas. Vamos que vamos. A nossa promessa do dia de hoje. Vamos ver o que o Senhor tem a nos dizer. Salmos 28, 7. A promessa de hoje está em Salmos 28, 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta e alegria. E com o meu cântico lhe darei graças. Então, o coração, né, de Davi, que ele vai dizer, né, o salmista vai dizer, que o coração dele exulta em alegria, né, por estar na presença de Deus, por Deus ser o escudo e força, né? O nosso coração precisa confiar em Deus, assim como Davi confiava, né? E fazer tudo conforme a vontade do Senhor, buscando a Ele, né? Porque essa promessa que Ele disse, né? Olha, mesmo vocês sendo humanos, falhos, pecaminosos, sabem dar boas coisas aos seus filhos. Imagina o pai que está no céu, né? O prazer que o pai tem de dar coisas melhores aos seus filhos. Amém? Já tomou sua aguinha hoje? Não se esqueça de se hidratar bastante, tá bom? Para você ficar bem saudável. Não se esqueça também de curtir, compartilhar, né? Se inscrever e comentar nesses vídeos, que vai me ajudar bastante, amém? Não se esqueçam, tá bom? Tô falando aqui no início do vídeo porque a gente deixa para o final e às vezes a pessoa não lembra, né? Ou ela desliga antes de terminar o vídeo e não vê esse nosso apelo que a gente pede, né? Porque para você isso não custa nada, né? Mas para mim é de grande valia para que chegue a mais pessoas esta palavra, amém? Então vamos sem demora ao nosso texto de hoje, né? Lucas 11, 13. Se vós, embora iníquos, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o Pai no céu dará Espírito Santo aos que lhe pedirem. Olha que interessante. Ore pedindo o Espírito Santo de Deus e permita que esse o guie. Então não é só você pedir a Deus o Espírito Santo, tem que deixar que o Espírito Santo de Deus te guie, né? Te direcione. Se você persiste, né? Se você persiste no pecado, Deus talvez retire seu espírito de você. Depois de seu pecado com Batseba, Davi suplicou a Deus: não me lances fora de diante da tua face e não tires de mim o teu Espírito Santo. Mas o rei Saul, tendo-se tornado um pecador,
não arrependido, realmente perdeu o Espírito de Deus. Olha que grave, né? Então, Davi, ele pecou, mas ele se arrependeu do seu pecado e pediu perdão a Deus, né? Já Saul foi diferente, ele não fez isso, ele permaneceu no pecado, na desobediência. Nós vamos ver como e por que ele desobedeceu e o Espírito Santo do Senhor foi retirado dele. Ele pecou por ter oferecido sacrifício queimado e por ter preservado os rebanhos e o rei dos amalequitas. Se praticarmos o pecado deliberadamente, depois de termos recebido o conhecimento exato da verdade, escreveu o apóstolo Paulo, não há mais nenhum sacrifício pelos pecados. Como seria trágico levar o pecado até a este ponto? Então, nós não queremos que o nosso pecado vá até a este ponto. Que ponto, minha irmã? Ao ponto de Deus retirar o Espírito Santo dele sobre você, sobre a sua vida. Isso é grave. Aconteceu no passado, pode acontecer hoje e vai acontecer no futuro, quando Jesus voltar a essa terra para buscar os escolhidos. Então, o Espírito Santo do Senhor será cortado daqueles que não estão de acordo com os mandamentos e ordens, o conhecimento, né, da palavra de Deus. Lucas 11, 13 vai nos dizer: pois se vós, sendo os maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então a palavra, ela é clara, né? A palavra do Senhor está dizendo aqui com toda clareza, né, que nós somos maus, né, aos olhos de Deus, nós somos pecadores. E mesmo assim, quando um filho pede algo, a gente dá o melhor, né, que a gente pode para aquele filho. Então Deus não é diferente, né? Ele é muito mais amoroso, né? Ele é um pai que ama e cuida dos seus filhos e dá o Espírito Santo àqueles que pedem. Então vamos orar, vamos buscar, né, a presença do Senhor sempre e entender que Ele está conosco, nos abençoando. Nós vamos ver aqui também Gálatas 5, do 19 ao 25, que vai nos dizer, né, a vida pelo Espírito, né, que nós vamos viver pelo Espírito Santo. Porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos em espíritos,
andaremos também no Espírito. Então, aqui vai dizer, né? Quais são as obras da carne e as obras do Espírito, né? Então, vamos repetir aqui as obras da carne, né? A nossa carne, as obras dela são ruins. Por exemplo, adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas. Olha quanta coisa ruim é o fruto da carne, mas o fruto do Espírito, olha o que é. São poucos, mas o suficiente para cobrir todos esses pecados, né, da concupiscência da carne, que é, primeiro, o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. E o Senhor ainda diz, olha, contra tais coisas, né, contra as obras do Espírito, não há lei, né? Então, e se você vive no Espírito, tem que também andar em Espírito, né? Fazer a vontade do Senhor, cumprir os desígnios do Senhor corretamente. Amém? Nós vamos ver aqui também Salmos 51:11, onde Davi, né, ele confessa o seu pecado, né? E pede a Deus: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Então ele usou de sabedoria. Davi, neste momento, usou de sabedoria, se arrependeu, pediu perdão, né, para Deus, e Deus o concedeu o perdão. Vamos ver aqui, né, sobre a guerra contra os filisteus. Em 1 Samuel 13, do 1 ao 14, que vai nos dizer o seguinte: Saul reinou 1 ano, e no segundo ano de seu reinado sobre Israel, Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel, e estavam com Saul 2.000 em Micmas e na montanha de Betel, e 1.000 estavam com Jonas em Gibeá de Benjamim. Porém, o rosto do povo despediu cada um para a sua casa, e Jonatas feriu a guarnição dos filisteus, mas estava em Gibeá. E o que os filisteus ouviram, pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: ouça os hebreus. Então todo Israel ouviu, dizendo: Saul derrotou a guarnição dos filisteus. Por isso Israel se fez abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal, e os filisteus ajuntaram para peleja contra Israel 30.000 carros, 6.000 cavaleiros e povo em multidão, como a areia que está à beira do mar. E subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Avém. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em angústia, porque o povo estava angustiado, o povo se escondeu pelas cavernas, pelos espinhos, pelos espinhais,
penhascos, pelas fortificações e pelas covas. E alguns dos hebreus passavam o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E estava Saul ainda em Gilgal. Todo o povo ia atrás dele tremendo. E esperou Saul 7 dias, até ao tempo que Samuel determinaria. Não vindo, porém, Saul a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: traze-me aqui um holocausto e oferece sacrifício. E oferece o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Samuel: porquanto via que o povo se espalhava de junto de mim e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse: agora descerão os filisteus contra mim em Gilgal, e ainda à face do Senhor não orei. Assim, constrangido, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedestes neciamente e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subirás o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Olha, às vezes a gente está numa alta posição, colocado por Deus, né? Mas aí a gente foge à vontade de Deus, a gente não faz o que Deus quer, né? E Deus ira com isso, ele se irrita com isso, e o que acontece? Deus, ele tira o favor dele sobre as nossas vidas, né? Então ele ordena: olha, faça isso, faça assim, faça todas as coisas conforme eu digo. Então nós precisamos obedecer, porque quando Adão e Eva não obedeceram, foram expulsos do jardim. Então nós também, por não obedecermos, nós sofremos punições, né? É o salário do nosso pecado. Agora vamos ver aqui 1 Samuel 15, do 1 em diante, que vai dizer, né? Samuel manda destruir os amalequitas, né? Então diz assim: então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz da palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez a Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vá, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver. Não lhes perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde o menino até o menino de peito, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até as juntas. Então ele pediu que matasse todas, né? Todas as coisas. E Saul ele foi, mas não feriu
né? A Maleque. Aí vai dizer aqui, ó, no capítulo 7, diz 1 Samuel 15, então feriu Saul aos amalequitas, desde Avilá até chegar a Zur, que está defronte do Egito, e tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Porém, o povo o destruiu ao fio da espada, e Saul e o povo pouparam a Agag e também o melhor das ovelhas e das vacas, dos camelos, jumentos, cordeiros e do melhor que havia, não os quiseram destruir totalmente, porém a toda a coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Olha que palavra forte, né? Então ele foi lá, destruiu aquela cidade, mas não fez conforme o Senhor pede. Então, muitas das vezes nós também somos semelhantes a isso. Nós fazemos as coisas, mas não fazemos da forma que Deus as pede, né? E isso entristece o coração de Deus. E ele pode até retirar o Espírito Santo dele sobre a nossa vida, né? Então, o que sucedeu depois disso? O que aconteceu? Deus rejeita Saul como rei, né? Olha, eu não quero mais que ele reine. Então, aqui no 1 Samuel 15, 28 vai dizer: Então Samuel lhe disse: O Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. Gente, vamos tomar cuidado para que isso não aconteça conosco. O quê, minha irmã? Não aconteça que nós venhamos errar contra Deus e ele retirar o bom espírito dele sobre nós, né? Já pensou ter uma vida atribulada, atormentada pelo mal, porque o Senhor retirou, né, de ti o Espírito Santo dele, né, a proteção dele. Isso é algo a se pensar. 1 Samuel 16, do 14 ao 23, vai falar, né? Um espírito maligno atormenta Saul. Então, quando o Espírito de Deus se retira de nós, quem vem preencher essa vaga? O espírito mau. Então, vai dizer aqui: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: Eis que agora o espírito mau da parte do Senhor te atormenta. Diga, pois, nosso Senhor aos seus servos que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então assim foi feito, né? Não vou ler aqui todo para não estender muito o vídeo, né? Mas é isso aí. Então ele ficou atormentado, né, por espíritos. E porque o favor de Deus, né, o Espírito Santo de Deus havia saído dele, né? Então ele ordenou: olha, contrate um cantador aí com harpa, um cantor, né, com harpa, para que cante uns louvores e o Senhor venha acalmar o espírito, né? E assim foi feito, né? E chamaram justamente a Davi para cumprir esse desígnio. Nós vamos ver aqui também em Hebreus 10, do 26 ao 31, e vai nos dizer: Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários, quebrantando alguém a lei de Moisés,
morre sem misericórdia. Só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado, merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi sacrificado, e dizer agravo ao Espírito da graça? Porque bem conhecemos aqueles que diz, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. Eu outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então vai dizer aqui, olha, se você se vingar de alguém, então não há mérito nenhum, né? Não há perdão de pecados, porque o seu galardão já está ali, né? No pecado que você fez. Mas a palavra vai dizer tudo deixarmos na mão do Senhor, porque Ele sim julga corretamente. Mas cuidado para que não caia nas mãos de Deus, né? No desfavor de Deus, porque a punição dele é tanto quanto severa, né? Muito severa, e pode nos ferir até nos levar à morte, não só espiritual, mas carnal também, né? Então a palavra de hoje, né, veio nos dizer sobre obediência, sobre estar na presença do Senhor, né, fazer a vontade dele e entender que ele se agrada, se contradiz, né? Ele fica feliz quando a gente o obedece, e quando nós oramos pedindo a ele perdão, né, pedindo a ele que o Espírito Santo de Deus esteja conosco, ele nos dá de bom grado. Palavra maravilhosa, né? Muito bom saber, né, o cuidado que Deus tem conosco. Meus amores, vou ficando por aqui. Um forte abraço, um grande beijo no teu coração, né? Que tá chegando o final de semana, amanhã já é sexta-feira, que seu dia seja maravilhoso, né? Esteja na presença do Senhor sempre, né? Fazendo a vontade dele, pedindo o Espírito Santo dele que guie você e sua vida. Amém? Vou ficando por aqui. Um grandioso beijo no teu coração. Até o próximo vídeo.